Boa tarde, seja bem-vindo ao Sem Censura Parada esta sexta-feira, 15 de março. No programa de hoje nós vamos falar sobre economia, vai ter literatura também, um pouquinho de feminismo e música no finalzinho do programa. As projeções e perspectivas da economia brasileira e paraense para o ano de 2019 são assuntos de hoje. Esses temas, na verdade, foram tratados em evento hoje de manhã, promovido pela FAPESPA, que é a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas. Nós falamos sobre o tema com Márcio Ponte, que está aqui conosco, que é diretor de Socioeconomia da Fundação da FAPESPA. Mas também batemos um papo sobre o lançamento de 2 livros amanhã, 3 livros na verdade, esse lançamento que será feito aqui em Belém. As obras são do escritor Gesso Cisnando, que está aqui conosco, e do escritor e diretor de teatro Saulo Cisnando. São pai e filho, está aí o seu Gesso agora e há pouco o Saulo. Essas 3 obras que vão ser lançadas são infantis, mas podem ser lidas por pessoas de todas as idades. E 2 desses livros nós vamos sortear aqui no finalzinho do programa. Vamos continuar falando sobre criança, infância, divulgando a palestra Feminismo para Pequenos. O evento será no domingo, conduzido pela advogada Natasha Vasconcelos. A Natasha entra no intervalo para falar sobre paradigmas com relação aos gêneros e também um pouquinho sobre feminismo, mas sempre voltado para a criança. Esses assuntos serão tratados na palestra no domingo, logicamente. E encerramos com música, como eu falei no início, recebendo o violonista Júnior Maranhão, que também vai entrar no intervalo, acompanhado pelo bandolinista Marcelo Ramos. O Júnior é natural do Piauí, mas vive há bastante tempo no Maranhão, desde a infância, e tem mais de 25 anos de carreira. Então é um bate-papo bacana, já trabalhou com grandes nomes da música popular brasileira, ele é um desses grandes nomes, e a gente vai ouvir música também. Quem vai me ajudar hoje aqui no programa, com as entrevistas, é a jornalista Júcia Carvalho Ventura, professora universitária também. A produtora de TV, Thaís Belém, vai receber a sua participação pelas nossas redes sociais. Temos 2 livros para sorteio e 4 assuntos bem diferentes e, com certeza, todos muito interessantes. Então, agradeço a todos vocês por terem vindo e a gente começa com o Márcio Ponte, como eu disse, que é diretor de Socioeconomia da FAPESPA e é também coordenador do GEAC, que é o Grupo de Estudos e Análise Conjuntural da FAPESPA, e por isso que a gente vai conversar sobre essa questão de economia, os projetos para a FAPESPA, as ações que vêm por aí e tal. Agradecer ao Márcio por ter vindo e boa tarde, viu? Convite, boa tarde a todos, boa tarde. Boa tarde também. Márcio, eu queria começar a entrevista, o bate-papo com você, falando um pouquinho da FAPESPA, né? Para as pessoas entenderem o que faz exatamente essa fundação, qual é o papel dela, o papel estratégico que ela tem dentro da administração, da gestão do Estado, e juntamente com esse grupo que você coordena, onde é que ele se situa, para nós entendermos melhor toda essa questão. Bem, em primeiro lugar, acho que a gente tem que resgatar uma memória importante, que é do Instituto de Desenvolvimento Socioeconômico do Pará, uma instituição que existia e no governo Almir Gabriel... O IDESP, né? O IDESP, o antigo IDESP. E o governo Almir Gabriel, ele acabou com essa instituição. A ex-governadora Ana Júlia, ela recriou o IDESP. Depois, o governador Simão Jatene, ele novamente acabou com o Instituto, colocando as diretorias dentro da Secretaria de Planejamento, a CEPLAN, e finalmente, quando foi fundada a FAPESPA, com a nova lei da FAPESPA, o IDESP acabou indo lá para dentro. Então, eu respondo por uma diretoria que é como se fosse o antigo IDESP. Entendi. Por isso que nós estamos ligados diretamente ao GEAC. O que é o GEAC? E isso é fruto de um trabalho que foi desenvolvido com muita maestria pela ex-diretora que ocupava a minha diretoria, a doutora Giovana, e a doutora Glaucia, que também ocupava a diretoria de estatística, que existe lá, que hoje é ocupada pelo doutor Zeca e por mim, a socioeconomia. E ela criou esse grupo para que as sociedades organizadas, a sociedade civil organizada, pudesse participar dos debates da produção de dados e índices, para que o governo pudesse tomar decisões baseadas em diagnósticos precisos. Então, o que a Fundação faz hoje? Fundamentalmente, a FAPESPA foi criada como uma agência de fomento, para fomentar a pesquisa. E quando o IDESP foi lá para dentro, ela passou a ter 2 atividades finalísticas, que é não somente o fomento à pesquisa, mas também a produção de conhecimento.
Então, nós que fazemos o cálculo do PIB, inclusive a Lei Candir, que o nosso governador Helder, ele lidera o movimento dos governadores para rever a questão da desoneração dos produtos primários e semi-elaborados, que causam enorme prejuízo para o nosso Estado, porque não se taxa esses produtos e acaba se incentivando esses produtos. O estudo mais avançado da Lei Candir que a gente tem hoje no país é o da FAPESPA, inclusive servindo de base para as decisões do relator dessa questão no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Gilmar Mendes. Ele cita o estudo da FAPESPA, e o Senado Federal é recorrente em nos pedir auxílio e nos pedir atualizações técnicas quanto às perdas da Lei Candir. Nesse seminário do GEAC esse ano, então, o GEAC é justamente esse grupo que se ampliou o debate, convidando as federações da indústria, a Federação do Comércio. É como se o IDESP dentro da FAPESPA, seria Exatamente. isso. Vocês, então, abastecem o Estado com números, né, com estimativas relacionadas sempre à economia, seria Exatamente. Isso, né? Especialmente ao PPA, que eu já vou entrar nesse assunto. Mas só concluindo essa questão da memória da FAPESPA, o que ela é hoje? Hoje a FAPESPA ela é uma agência de fomento estatal ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, e ela também produz os dados específicos socioeconômicos e índices. Tanto que as audiências públicas que estarão acontecendo nas regiões do Estado, promovidas pelo governo do Estado para a participação da sociedade na elaboração do PPA, quem faz essa apresentação é a nossa diretoria. O governador abre a audiência pública convidando a sociedade e logo em seguida nós fazemos a apresentação dos dados socioeconômicos e ambientais consolidados da região para empoderar a sociedade civil desses números para a tomada de decisão nos projetos que ela vai propor para o PPA. Lá estarão presentes também secretários de Estado, secretários adjuntos, presidentes de fundações, de órgãos da administração indireta ou técnicos das respectivas secretarias. Vai que a gente está numa determinada região, que se levanta, vamos fazer um projeto de cacau, mas a vocação lá é minério de ferro. Aí tem o secretário lá para fazer essa mediação. E vice-versa também. Então é muito importante esse momento, por quê? Porque o governador, ele está, a questão durante a campanha, ter dito que o governador Helder é um governo presente, ele se faria um governo presente. Isso não é apenas retórica de palanque. O governador realmente é presente, ele está nomeando uma espécie de subgovernadores, que são os secretários regionais de Estado, né? E recentemente eu estava no Xingu agora, junto com o doutor Anderson Pinto, que é o secretário regional de Estado do Oeste do Pará, que estende de Santarém até a faixa do Xingu. Então, essa presença do governo, ela está se dando com esse governo itinerante. Está indo para Santarém, agora 20, 21, 22, depois vai para o Carajás e depois vai para o Marajó. Mas o governo itinerante, quando vai para Santarém, para o Marajó, quem é essa comitiva que vai? Quem são essas pessoas? Aí o que está acontecendo? Aí que junta com o PPA. Então, o governador, de forma muito prática e objetiva e, eu diria bem inteligente e econômica, ele está juntando a apresentação do governo itinerante com a comitiva do Estado junto com a audiência pública do PPA, porque a presença do governador e do secretário que vai responder pelo governador na região vai atrair a atenção de toda a sociedade naquele momento. E é lá que vão ser ouvidas as propostas daquela região para o plano plurianual e o orçamento do próximo ano. Então, o governo itinerante significa, trocando em miúdos, que o governo vai estar presente com a sua comitiva de secretários e técnicos, ouvindo as demandas da região, ao mesmo tempo que vai estar realizando audiência pública, munindo essa mesma região do Estado de números e índices para tomada de decisão nos projetos que eles mesmos querem para a sua região. Porque esses índices, esses números, quem produz é a FAPESPA. Quem produz exatamente. E daí é que é essa articulação. FAPESPA, exato. A gente quer fazer pergunta. Nesse sentido, como é que funciona a produção desses números? Como é que funciona isso dentro da FAPESPA? Eu sei que existe fomento para pesquisa dentro da universidade, né? Universidade Federal, Universidade do Estado, e também em outras universidades com incentivo à bolsa, por exemplo, dentro com pesquisa. Mas como é que vocês se imunem desses dados que são elaborados a partir dessas pesquisas para serem utilizados dentro da FAPESPA? Isso é utilizado? Não é? Vocês têm um modo de pesquisa? Vocês têm pesquisa dentro da FAPESPA especificamente? Como é que funciona? Sim, eu mencionei agora há pouco a da Lei Candir, uma pesquisa da FAPESPA. Porque o grande diferencial do estudo da FAPESPA é que foi elaborado um instrumento metodológico que permite que você mensure as perdas nos demais estados, unidades federativas do Brasil.
Então você pode calcular, o estado do Pará perde, quem é que perde mais? O Pará é o terceiro, inclusive, não é o primeiro, o Pará é o terceiro. Primeiro é Minas Gerais, depois o Rio de Janeiro. Que perde mais com a lei, né? Que perde mais, né? Mas tem um outro lado perverso disso também, que a gente está percebendo nessa versão atualizada, que o governador solicitou e o secretário de Ciência e Tecnologia, porque a FAPESP funciona dentro do guarda-chuva da Sectet, né? Então, da Secretaria. E o secretário de Ciência e Tecnologia é o professor Manesch, que é reitor da universidade, é pesquisador, já esteve do outro lado do balcão, é gestor de conhecimento da Universidade Federal do Pará e também é secretário de Ciência e Tecnologia. E, no acordo com o governador, demonstrou para o governador que só se pode fazer uma política séria de ciência e tecnologia se você estiver aliado com a estrutura das escolas técnicas estaduais, se você estiver aliado com a universidade estadual. Como você vai fazer ciência e tecnologia sem a universidade? E estiver também munido dos dados. Portanto, a FAPESPA ela já existe dentro do guarda-chuva da Sectet, assim como a PRODEPA, né, que é a empresa de processamento de dados do Estado, funciona dentro da Sectet e está vindo, nessa nova configuração administrativa, as escolas técnicas estaduais e também a Universidade do Estado do Pará. A UEPA, né? A UEPA. Esse é o plano para poder elaborar uma política mais ampla de ciência e tecnologia. Quanto à sua pergunta especificamente, né, a FAPESP sim produz conhecimento, tanto que ela tem duas atividades finalísticas. Uma é o fomento à pesquisa e a outra é essa produção de conhecimento. Como é que se dá? Bem, isso se dá através de uma equipe que nós temos de estatísticos, sociólogos, uma equipe muito preparada, né, de pessoas que são da casa mesmo. E agora o professor Manesch, nessa nova administração, nos trouxe também muitos de nós da universidade, da experiência da administração pública, desde a sala de aula, da pesquisa, e montou uma equipe com um know-how considerável para justamente colocar a FAPESPA no lugar que lhe cabe, que é justamente a instituição que fomenta a produção de conhecimento, assim como também o incentivo à pesquisa. Agora, nós já percebemos também que houve problemas quanto, vamos dizer assim, as finalidades que os editais elaborados pela FAPESPA queriam alcançar. Por quê? Porque há uma necessidade de se verificar o rebatimento social daquelas pesquisas, assim como da política de forma geral. O governador Helder, durante a campanha... Só um instantinho, Márcio, desculpa interromper. Eu não entendi bem essa questão da pesquisa, quando você diz que do rebatimento social. Só para a gente explicar melhor. As pesquisas que estão sendo realizadas... Milhões em pesquisa já. Milhões e milhões e milhões de reais. E nós estamos fazendo um levantamento para saber qual foi o rebatimento social que parte, pelo menos, dessa produção de conhecimento gerou no Estado. Por quê? Se você faz uma pesquisa, que você gasta um volume grande de recursos para produzir um paper para uma revista especializada, beleza, tem que se produzir conhecimento nesse nível, que é o nível A de conhecimento. Mas tem que ver também as carências do Estado do Pará. A política hoje, adotada pelo secretário de Ciência e Tecnologia, é para que a produção do conhecimento ela tenha reflexos na sociedade, principalmente para os mais carentes, principalmente para os ribeirinhos, para o extrativismo, para muitas populações que ficaram praticamente esquecidas. Então, são esse tipo de pesquisa que vocês estão pensando em investir mais agora nesse novo momento. Então, um grupo de trabalho interno na FAPESPA, né, para procurar fomentar pesquisas, muitas delas pesquisa aplicada. Ou tecnologias sociais, né? O que são tecnologias sociais? É uma solução que você vê para um problema que você pode fazer em larga escala. Por exemplo, no Nordeste, né, aquelas cisternas. Pô, seca, não tem água no Nordeste, vamos fazer cisterna e bomba e vamos cavar poço. Resolveu o problema? Então vamos fazer isso em larga escala, assim como tem muitos outros problemas que nós podemos resolver. E vocês vão buscar parcerias, por exemplo, com a Universidade Federal do Pará? O EPA já vai estar lá dentro, com a Universidade do Estado. E outras instituições também de pesquisa e ensino? Sem dúvida, né? Inclusive, recentemente o FINEP, né, que é o Fundo Nacional de Incentivo à Pesquisa, que produz também, né, banca a produção de conhecimento, houve uma briga, inclusive com os nossos conterrâneos da região norte, lá do Amazonas, para que ficasse fixo o escritório do FINEP, se fixasse o escritório do FINEP. E ele foi escolhido Belém do Pará com o seguinte argumento: a quantidade de pesquisadores que nós temos aqui, a quantidade de professores que nós temos nas nossas universidades, sejam elas públicas e privadas, é bem maior. Né? O número de redes de pesquisa que existem é bem mais complexo daqui. Então, o FINEP, inclusive, é uma estimativa de investir um bilhão de reais na região. O FINEP é o fundo? O FINEP é o fundo, exatamente. O fundo nacional. Nacional, né? Para a região toda, né?
Então, temos que nos preocupar, essa é a orientação do secretário e do governador, que aí foi no momento que você me interrompeu, Renata, é que o governador dizia, no momento da campanha, que a gente produz muita riqueza, e essa riqueza não chega na população. Como é que a gente bate recordes econômicos? A Secretaria de Fazenda, até os dados que a gente tem em 2018, nunca arrecadou tanto como arrecadou. E aí, como é que isso se rebate em políticas públicas para a população? E o professor Maneschi vem inteirando o discurso do governador, dizendo o seguinte: nós também produzimos muito conhecimento nos últimos anos. Centenas de doutores, de milhares de mestres e de especialistas. E onde está esse conhecimento? Está no escaninho? Lá dentro da universidade? Então vamos tirar esse conhecimento dentro da universidade, porque muitos dos problemas que existem hoje na nossa região, desde a questão da desigualdade social, da violência, como nos gargalos no processo produtivo, muitos deles já têm resposta. Mas você já tem algum projeto, por exemplo, porque ainda está muito recente, claro, então ainda não tem condições de, quer dizer, a maneira geral de pensar é essa, né? A cultura vai ser essa. Exatamente, mas essa ainda, linha geral. A linha geral, mas a partir daí vocês vão começar a pensar e divulgar os projetos, seria isso, os programas e tal. Alguns já estão sendo até lançados, né? Mas eu acho que ficaria mais à vontade o próprio secretário. Não, claro. Eu estou aqui, inclusive, quero dizer a todos, né, que era o secretário, o professor Maneschi está aqui presente hoje, só que devido justamente a essa agenda do governador, ele é presente e é exigente também. Então, a qualquer momento, a qualquer hora do dia, liga para o secretário, vem para cá agora, eu preciso fazer, eu tenho que ir para lá, né? O governador Helder realmente tem essa pegada, né? Ele é workaholic, vive trabalhando, o professor Maneschi também, nós também somos meio que viciados em trabalho, né? Agora, Márcio, me diz estamos empenhados. Como é que vai funcionar essas frentes diárias mesmo de pesquisa? Porque tu falaste que a tecnologia, a ciência ligada à tecnologia, ou seja, as ciências mais duras, de certa maneira, vai ser aquela, enfim, economia, matemática, engenharias serão mais beneficiadas nesse caso, entre aspas. Beneficiadas, mas para ter uma resposta mais rápida, digamos assim, ciências mais aplicadas mesmo. Mas como é que vocês vão priorizar também outros setores? Por exemplo, sociologia, antropologia, estudos que pensem, por exemplo, esse território, essa região que é tão diversa. Afinal de contas, a gente está falando de um estado que tem muitas micro-regiões, né? Sim. E está falando de uma diversidade que é muito grande. Exatamente. Então, vocês vão também pensar nesse lado para que seja um estudo integrado entre as áreas, para que tenha uma resposta mais rápida e mais eficiente? Como é que é? É até meio capcioso, né, o que eu vou responder aqui, porque eu sou sociólogo e cientista político. Então é por isso que a gente está tendo essa pegada mais sociológica, antropológica, uma sensibilidade de ter um professor à frente da secretaria e ter uma equipe de professores trabalhando com ele, né? Então, não há dúvidas de que a visão do governo ela é holística e é integrada também. Não vamos fazer retrabalho. Durante algum tempo, em algumas administrações, os secretários não se falavam. Eivados de vaidade, dificuldade de comunicação. O governador fala com todo mundo todo dia, toda hora. Não existe dificuldade para falar com o governador Helder. Ele atende as pessoas, ele está disponível, ele vai nas regiões. Ele sabe qual é o problema de perto. Ele perdeu uma eleição há 4 anos atrás. Ele continuou trabalhando sem parar. Ocupou ministérios. Tem uma experiência administrativa enorme. Se a gente for passar um pente fino na equipe de governo como um todo, são pessoas de extrema experiência administrativa. São ex-ministros, ex-secretários, né, pessoas que têm experiência. Então, os estudos, nós não vamos negligenciar o que estava sendo feito. Não é disso que nós estamos dizendo, não é isso que eu estou falando. O que nós estamos dizendo é que nós vamos abrir outras frentes e que talvez sejam prioritárias em relação às que estão sendo colocadas. Especificamente ao que tange a sociologia e a antropologia, nós temos o IDESP lá, fundamentalmente é isso que a gente está fazendo. Não só com uma pegada econômica, né? Porque a linguagem econômica, muitas das vezes, ela é inacessível. Limita, exatamente, é uma quantidade de pessoas limitada para entender um pouco da econometria e tal. E, por outro lado, como professor, como cientista político e também convidado por diversos canais, redes de TV para conversar sobre o assunto da política, né? A gente está conseguindo reunir essa sensibilidade da política com os problemas,
junto com a produção do conhecimento que a gente vai fazer aqui para resolver um problema ali na frente. Claro. Agora, Márcio, daqui a pouquinho a gente vai precisar estar encerrando esse bate-papo com você, essa conversa, mas eu queria falar um pouquinho também, já que falamos desse evento que vocês promoveram, que esse evento fala, né, tratou das perspectivas da economia. Então, por isso que eu quero entrar agora nesse assunto, as perspectivas da economia do Pará, especialmente para os próximos anos. O que saiu de lá, né? Quais são essas expectativas e essas perspectivas todas em relação à economia paraense? Já que o Pará, o PIB paraense, ele chega a quase 45% do PIB da região norte, né? Ele contribui com 2% ou um pouco mais do PIB do Brasil. Sim. Então tem aí uma economia considerável. Então o que a gente tem de... As notícias são boas ou não? Bem, as notícias são boas, né? De forma geral, eu acho que a pior notícia que tem, né, como diz o Nicolau Maquiavel, a maldade tem que ser feita de uma vez, a bondade você faz em conta-gotas. Então a maldade é que ficou um déficit de R$1,5 bilhão. Essa é a realidade fiscal do estado do Pará. Esse é o pior dado. Mas no mais, nós tivemos um crescimento no PIB e existe o PIB, que é um dado geral, que é o principal indicador de riqueza de uma região, de uma localidade. E quando a gente desagrega o PIB, a gente tem a participação da agropecuária, da indústria, do serviço, da administração pública. O que vem puxando esse crescimento do PIB, a locomotiva do PIB paraense hoje são os serviços. Os serviços que crescem muito, que têm puxado o PIB junto com a indústria. Eu já ia dizer, porque a indústria pesa mais, né? Quando você amplia a indústria e você amplia a agropecuária, você tem como consequência uma presença maior do Estado, por exigência da expansão da fronteira econômica, e tem também a ampliação dos serviços. Então, a gente tem um dado muito positivo, que é o crescimento da indústria puxando os serviços. Só que aí a gente vai para o dado da indústria geral. A indústria geral, ela veio meio que acompanhando a crise brasileira, mas o Pará se apresenta até melhor do que o Brasil em diversos cenários. Por quê? Porque nós somos um estado produtor mineral, não é a indústria extrativa, não extrativista, extrativa, estamos falando de minérios, né? E tem a indústria de transformação. Que não é muito forte, né? É aí que tem o dado mais perverso que o GEAC descobriu na nossa pesquisa da FAPESPA. Até o ano de 2018, as discussões em torno da Lei Candir e a perversidade que a Lei Candir significa para o Brasil, para alguns estados, especialmente para o Pará, o foco da discussão tem sido apenas o foco fiscal. No seguinte sentido, nós desoneramos o produto, então a gente não arrecada sobre os produtos primários e semi-elaborados. Isso é a Lei Candir, né? É a Lei Candir. E aí, vou colocando num exemplo prático, se eu sou um produtor de soja, eu vou querer montar uma fábrica de beneficiamento de soja para eu vender um produto final que tem que pagar toda a malha tributária, ou eu vou procurar o commodity, a soja crua, que é zero imposto. Aí vai procurar. Então, esse é o efeito perverso estrutural, que aí a sociologia, a ciência política, já dialogando com a economia, é que a Lei Candir não somente ela gera perdas fiscais de arrecadação para o estado do Pará, mas ela tem um efeito perverso de desindustrialização do estado. E foi esse o dado terrível que a nossa pesquisa conseguiu mostrar. E daí os projetos, eu suponho, vão ser da perspectiva de tentar trazer mais indústrias para cá e tentar gerar mais emprego e renda nesse sentido. Para que isso aconteça, tem que rever realmente a Lei Candir. E aí a gente acredita no protagonismo do governador Helder de estar mesmo liderando o grupo de governadores na discussão que está sendo feita agora com a Câmara, com o Senado, com os entes responsáveis, né? Para reverter um pouco essa... E isso se dá também por quê? Porque assim o cara vai escolher produzir o primário. Isso faz com que a gente tenha um efeito perverso de gerar empregos em outros estados e em outros lugares. A gente não gera um emprego aqui. Então tudo depende muito dessa questão da Lei Candir. Vai estar ligado diretamente a esse debate, né? Que hoje o governador é o governador mais maduro nesse debate, e tem também a FAPESPA, com todos esses estudos nós estamos atualizando os dados da Lei Candir. Houve uma solicitação do Senado Federal, concomitante à solicitação do governador também para nós, que nós fizéssemos essa atualização justamente para munir a discussão, que alcançou um grau de polêmica grande, né? O relatório preliminar do TCU
Recentemente eu vi o senador Zequinha também lá com o ministro Haroldo do CEDRAS, né, do TCU, discutindo essa questão. Então, o Pará precisa realmente continuar nessa posição de frente desse processo que o governador Helder nos representa muito bem. Márcio, eu te agradeço por você ter vindo, você vai continuar aqui com a gente, nós vamos passar direto para outro assunto, mas te agradeço muito, né? Falamos aí geral sobre essa situação, é claro que aqui no programa muitas vezes nós vamos voltar a esse assunto e a esses projetos e programas todos, porque isso aí rende sempre, né? É verdade. E é um assunto de interesse de todos nós, claro que nós estamos falando da economia e do desenvolvimento do Estado. Eu te agradeço imensamente por você ter vindo. Márcio Ponte é diretor de Socioeconomia da FAPESPA, que é a nossa Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa. Márcio vai...